Saudações a todos, que a paz esteja conosco, nós possamos unir mentes e corações mais uma vez para enfrentar esse desafio que é o estudo da codificação, o estudo das obras fundamentais de Kardec. O estudo de hoje é o Livro dos Médiuns e nós estamos na segunda parte, no capítulo segundo. Hoje nós iremos abordar o capítulo 2 e o capítulo 3 dessa segunda parte, que é manifestações físicas, mesas girantes, e manifestações inteligentes. Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, segunda parte, capítulo 2, manifestações físicas, mesas girantes. No estudo de ontem, que nós fizemos na Revista Espírita de fevereiro de 58, nós estudamos um artigo chamado Isolamento dos Corpos Pesados. Esse artigo, ele tem uma segunda parte. Essa segunda parte ela se encontra na Revista Espírita de junho de 1858. E ela está ligada diretamente com esse capítulo aqui, né? O capítulo 2 e o capítulo 3 também. Então, a gente pode perceber que o livro dos médiuns é de 60, né? A segunda edição ela sai em 61, 62, né? Mas quando a gente vai fazendo a correlação da doutrina espírita em todas as obras, a gente percebe exatamente o que a gente já vem comentando, né? Primeiro que essas obras elas não podem ser estudadas separadas, e segundo que é uma progressão. Então, esse tema aqui, que a gente vai abordar hoje, a gente vê claramente, né, que eles estão, eles são a condensação da experiência prática de Kardec entre 1855 e 1858. A gente vai ver diversos artigos na Revista Espírita. Esses daqui, eles são mais fáceis de identificar, até mesmo pelo título, né? Mas tem outros que vão abordar também a mesma temática. Só que a gente não consegue identificar apenas pelo título, né? Tem que ver o conteúdo deles. Mas a gente vê que há uma farta discussão de Kardec. Tanto é que a gente, quando começar a ler o texto, a gente vai ver que é o mesmo texto que está nesses artigos aqui. Lógico que com melhorias, né, na didática, supressão e acréscimo de parágrafo, adaptação das ideias ao longo dos estudos que Kardec desenvolveu até chegar no livro dos médiuns, propriamente dito. Lembrando que houve uma obra anterior ao livro dos médiuns, que é Instruções Práticas, né? Vamos começar então o nosso estudo, a nossa leitura e as nossas reflexões desse primeiro capítulo, desse capítulo segundo, né? Manifestações físicas, mesa girante. Começamos pelo item 60. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independem da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Inicialmente, só falaremos destas últimas. O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais utilizado, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômeno. E no estudo da Revista Espírita,
nós falamos exatamente a mesma coisa sobre o porquê de ser a mesa. Justamente porque a mesa é onde as pessoas se reúnem, que seria o móvel mais prático e mais indicado, exatamente, né, por esse motivo. Mas pode ser qualquer outra coisa, né? A gente vai lembrar que no Brasil houve um tempo em que as pessoas faziam brincadeira com um copo em cima da mesa, né? Depois virou um tabuleiro, né, com a letra do alfabeto. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, e nem podia ser de outra maneira, por se tratarem de efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Então, ele só está ressaltando que esses fenômenos, ele está se referindo à época dele, ou seja, agora, na atualidade, né? Ele está se referindo à época dele, mas ele faz uma ressalva que e isso já acontece desde que o mundo é mundo, né? Porque esses fenômenos sempre se produziram. Geralmente, quando a gente lê o Livro dos Médiuns, a gente passa por cima de alguns nomes que Kardec se refere. Eu gostaria de falar um pouquinho de Tertuliano, sem me aprofundar muito, mas para a gente também ir tendo conhecimento do que Kardec está falando aqui. Então, vamos falar de Tertuliano, né? Quem é Tertuliano, ou quem foi Tertuliano? Quem foi Tertuliano? Tertuliano, que viveu entre 155 a 220 depois de Cristo, foi um prolífico autor cristão, teólogo e apologista que viveu em Cartago, que hoje é Tunísia. Ele é uma figura fundamental para o cristianismo ocidental, muitas vezes chamado de pai da teologia latina, porque foi um dos primeiros a escrever obras teológicas em latim, em vez do grego, mais comum na época. Personalidade e legado. Conhecido pelo seu intelecto afiado, estilo argumentativo vigoroso e eventual adesão ao montanismo, um movimento cristão rigorista e ascético que enfatizava a profecia e a revelação contínua do Espírito Santo. Bem, a gente não vai entrar na questão do montanismo, porque senão a gente vai acabar fugindo do tema, né? Mas é um outro movimento também interessante de se conhecer e entender qual era a relação dele com esse movimento. Frase célebre de Tertuliano. A sua declaração, credo guia absurdum est. Creio porque é absurdo. Embora uma paráfrase das suas ideias, capta a sua defesa da fé contra a filosofia racionalista grega. O texto-chave sobre a alma, De Anima, isso é um livro, né, que é bem conhecido de Tertuliano. A conexão de Tertuliano com as mesas girantes não vem de um tratado sobre espiritismo, mas da sua obra sobre a alma, em latim De Anima, escrita por volta de 203, 208 depois de Cristo. Neste livro, ele investiga a natureza da alma, ânima, discutindo a sua origem, natureza e atividades. É no capítulo 57 desta obra que encontramos a referência crucial. Tertuliano está a argumentar que a alma humana, mesmo sem o corpo, pode realizar ações que afetam o mundo material. Para provar este ponto, ele recorre a exemplos de fenômenos que, segundo ele, eram bem conhecidos na sua época. A mesa girante de Tertuliano, o Menos Sirato. O fenômeno que Tertuliano descreve assemelha-se notavelmente às mesas girantes do século XIX. Eis a descrição essencial. O objeto. Ele não fala explicitamente de uma mesa, mas de uma pequena mesa ou um tripé, abacus ou mensura. Tratava-se, provavelmente, de um móvel pequeno e leve. O método.
Uma criança era colocada como médium. As mãos da criança eram colocadas sobre o objeto, o fenômeno. O objeto, a mesa, movia-se e corria de um lugar para outro. Tertuliano usa o termo menoscirato, uma expressão grega latinizada que significa algo como movimento circular ou impulsionado em círculo. Esta é a descrição mais próxima de um objeto girando ou se movendo de forma aparente autônoma. A finalidade. Através deste movimento, o objeto supostamente respondia a perguntas. O seu movimento era interpretado como uma forma de adivinhação. Qual era a relação de Tertuliano com esse fenômeno? É fundamental entender a posição de Tertuliano. Primeiro, não era uma prática cristã. Tertuliano não estava a promover esta prática. Pelo contrário, ele a via como uma arte mágica ou adivinhatória pagã. Segundo, era um argumento teológico. O seu objetivo, ao mencionar o menos cirato, era puramente teológico. Ele usava este exemplo que seus leitores pagãos reconheceriam como evidência para um ponto doutrinário maior. Se até as almas pagãs, através da magia, podiam afetar a matéria, como, por exemplo, fazer uma mesa se mover, quanto mais as almas dos mártires cristãos, cheias do Espírito Santo, poderiam interceder e operar no mundo espiritual e material. Para Tertuliano, o fenômeno era real, mas a sua causa era demoníaca. Ele acreditava que demônios ou espíritos enganadores, não as almas dos mortos, no sentido cristão, eram responsáveis por animar o objeto, aproveitando-se da ingenuidade da criança. A gente vai lembrar também que ainda na nossa atualidade, né, alguns testemunhas de Jeová, por exemplo, eles falam que os espíritas eles falam com espíritos demoníacos. E quando eles se apresentam como pai, irmão, né, mãe, é porque eles se disfarçam para enganar, né, as pessoas. Então, se a gente fizer uma equiparação com esses pensamentos, é o meu pensamento tertuliano. Mas a gente trouxe isso daqui para a gente entender, né? Por que que Kardec traz à baila no texto tertuliano? Porque justamente se conheciam as obras de Tertuliano e a relação que ele tinha com esses fenômenos. Então, é o que o Kardec vai falar. Primeiro ponto, o fenômeno ele existe. Resta agora a gente fazer uma averiguação para saber sobre como ele se processa. Qual é o processo que se dá esse fenômeno? Se detecta uma inteligência, também aí é passo a passo, né? E Kardec vai fazer essas observações, coisas que não foram feitas por muitos dos que já de antemão abriram mão da pesquisa, parando pelos preconceitos e pelas ideias preconcebidas com relação a esses fenômenos. E Kardec ele não parou aí, né? Ele continuou. Durante algum tempo, esse fenômeno alimentou a curiosidade dos salões. Que a coisa mais comum em Paris era as pessoas irem para aqueles grandes salões para promover esses fenômenos e fazer perguntas para as mesas, né? Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, já que o consideravam como simples passatempo. Duas causas contribuíram para que as mesas girantes fossem deixadas de lado. Com relação às pessoas frívolas, a causa foi a moda, que raramente lhes permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, por um prodígio qualquer, deixou que lhe consagrassem 3 ou 4. Então, demorou um pouco mais do que o normal. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras,
Estas abandonaram as mesas girantes para se ocuparem com as consequências bem mais importantes que o fenômeno acarretava, tendo em vista que delas nascia algo muito sério destinado a prevalecer. Deixaram o alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo desse aparente abandono de que fazem tanto barulho os zombadores. Ou seja, aquele também, ele está justo, a gente precisa entender, ele está falando ao tempo dele, que houve um boom desses fenômenos e, de repente, ninguém mais se ocupou deles. E ele está colocando exatamente isso, né? Que durou até mais do que devia pelas pessoas que só se ocupam pelo divertimento, e aos poucos, os que se interessaram verdadeiramente com as consequências não iam mais para salões, começaram a fazer uma pesquisa em grupos e de uma forma mais séria, como a gente vai ver a seguir. Seja como for, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. E por essa razão, nós lhes devemos algumas explicações, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo de suas causas será mais fácil e a teoria, uma vez estabelecida, dará a chave para a compreensão dos efeitos mais complicados. E nós não podemos negar que a doutrina espírita ela inicia exatamente por esses fenômenos das mesas girantes. Prosseguindo, item 61. Para que o fenômeno se produza, é indispensável a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial, que se designam pelo nome de médium. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que exista entre eles alguns médiums ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, sua presença não produz nenhum resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito em que muitas vezes se encontram. Nós destacamos isso aqui porque nós sabemos que numa reunião mediúnica, ela não necessariamente deverá ser composta por todos como médium. Mas quando Kardec ele fala aqui, né, que a sua presença não produz nenhum resultado, podendo ser prejudicial mais do que útil, pela disposição de espírito. Então, o que ele quer dizer com disposição de espírito? A observação de Kardec sobre as pessoas cuja mediunidade é nula se explica pela referência final, à disposição de espírito com que participam. Mesmo pessoas sem essa mediunidade específica, mas sinceras e convictas, podem participar de experiências, como adiante se verá. O que torna as pessoas negativas são as vibrações negativas do seu pensamento, que afetam prejudicialmente a reunião. Isso daqui é até uma nota do Herculano Pires, e que nós a abraçamos, né, como até pertinente. A gente só deve tomar cuidado com a palavra negativa aqui, né? O que torna as pessoas negativas são as vibrações negativas do pensamento, para não cair naquele erro, né? É negativo naquele sentido de negativo positivo, entendeu? Aqui está falando o quê? Está falando a sintonia. Então, numa reunião, qualquer ela que seja, para a gente ter uma harmonia, as pessoas devem estar com o mesmo propósito, em harmonia, né? Em sintonia umas com as outras, concorrendo todos para o mesmo propósito. Se você tem pessoas que estão ali, mas estão mais por curiosidade ou mais para fazer um esforço de que aquilo dê errado, né? Com pensamento
contrário, aí a gente usa a palavra negativa nesse sentido, né? Porque a gente sabe muito bem que o fato de não ter mediunidade não significa que você não possa participar de uma reunião mediúnica. Muito pelo contrário, né? Sob este aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder com relação aos fenômenos, né? Produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros reunidos. Basta de colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, se levante, revire, dê saltos ou gire com violência. Então, quando a gente fala também aqui um poderoso médium, né, o que ele quer dizer? Que a mediunidade ela existe em vários níveis, né, em vários níveis de ostensividade. Há aqueles que têm uma ostensividade maior, outros menor, né? Mas isso aqui a gente não vai aprofundar aqui. A gente vai ver com relação a médios e mediunidade um pouco mais para frente nos outros capítulos. Aqui a gente está aqui a gente tá olhando para os fenômenos em si, né, para as mesas girantes. 62. Não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Olha, interessante isso aqui, né? Vocês já viram na internet um monte de sites falando como você identificar se você tem mediunidade ou não? Como identificar um médium? Aí lá tem um monte de coisa. Pessoa que sente arrepio, é, pessoa que tem isso, que tem aquilo, como se fosse. Ah, lembrei da palavra. Sintomas da mediunidade. Se você digitar isso, você vai ver uma quantidade gigantesca de informações inúteis, né? Então, não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Então, como é que a gente sabe? Só a experiência pode revelá-la. Quando se quer fazer experiência numa reunião, basta que os participantes se sentem ao redor da mesa e coloquem sobre ela as mãos espalmadas, sem pressão nem esforço muscular. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se constatou serem totalmente inúteis. Então, vamos ver qual eram essas recomendações, essas precauções, e por que que eram inúteis. Então, por exemplo, a alternância dos sexos. Então, ao sentar ao redor da mesa, sentava um homem ao lado de uma mulher, que tinha ao seu lado um homem, e assim por diante. Tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas. Então, as pessoas espalmavam as mãos e dava-se o dedo mindinho para encostar, né, no dedo mínimo, né, para encostar no outro, para formar uma cadeia ininterrupta. Nós abordamos isso também ontem no estudo da Revista Espírita, né? Então, esta última precaução com relação a encostar os dedos parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Aí a gente está falando de magnetismo, né? Então, de uma certa forma, seria até pertinente. Só que mais tarde, a experiência demonstrou a sua inutilidade. Porque esses fenômenos, basta ter um médium presente, não precisa nem estar ao redor dela, ou muito menos colocar a mão em cima, né? E o fenômeno pode se dar. Na Revista Espírita, Kardec tem vários artigos sobre casas, entre aspas, mal assombradas, que objetos se quebram, né, e sem ação de ninguém, aparentemente. Todos os casos estudados, sabe-se que para isso precisa-se de um médium de efeito físico. E, às vezes, essa ação de um espírito é a revelia do médium. Por isso que, quando não se sabia o que era mediunidade, achavam-se, então, que eram fenômenos sobrenaturais.
mas no início desse livro, Kardec já matou a pau, né? No primeiro capítulo desse livro, né? O maravilhoso e o sobrenatural, né? Aliás, primeiro não. O primeiro é: existem espíritos? Primeiro ele faz a questão, e depois ele vai fazer o capítulo 2 sobre o maravilhoso e o, e o natural. Ou seja, isso é maravilhoso quando a gente não conhece a causa. Conhecendo a causa, não existe mais, né, o sobrenatural. Então, a única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito demore. Então, a paciência é o elemento, né, caso, né, a gente tenha que esperar muito o fenômeno. Pode acontecer que que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. E aqui eu coloquei mais uma vez para a gente lembrar da nota, né, que a gente leu aqui acima, que é aquela nota do Herculano, né, sobre essa observação de Kardec, né, sobre a mesma nota que a gente leu acima, né? O que me incomoda um pouco é essa palavra força, força mediúnica. Força dá uma ideia de materialidade. Eu aceitaria mais potência ou intensidade mediúnica. Não sei se eu estou errado. Eu não quero falar que você está errado, entendeu? Porque potência e força, você está falando força, aí você falou potência e intensidade, mas todas essas É, palavras é para medir coisa material, né? Só que você é, tem que, só que você tem que lembrar uma coisa: a mediunidade, ela é material. Porque, olha só, aí eu posso estar errado, tá? Mas a mediunidade, ela antes de mais nada, ela é biológica. Porque o médium, ele precisa ter a condição biológica. Você não sim, adquire a faculdade, com 30 anos desabrochou. Não. Porque para você produzir esses fenômenos, você tem que ter, primeiro, uma condição física para isso, sim. né? A gente vai explorar isso mais lá na frente, mas agora, por exemplo, eu não me refiro a todas as mediunidades, porque a mediunidade intuitiva, ela não necessita. Todos nós temos mediunidade intuitiva. Mas mediunidade que produz fenômenos físicos precisa de uma força, porque a força vem do organismo do médium, antes de mais nada, né? Então, eu acho que, no meu ponto de vista, qualquer palavra que você empregar aí, Dela força, mesma. potência, intensidade, né? Porque tudo você está fazendo uma medição também, né? É, isso é verdade. Né? Mas eu acho que eu parto desse princípio, né? Que a mediunidade, ela é uma condição física. Uhum, certo. Pelo menos é o que eu penso agora, né? E como não é objeto diretamente do estudo, isso fica uma reflexão aqui, né? E a gente vai pesquisando, e aí, se a gente encontrar algum elemento que nos ajude nesse raciocínio, a gente volta a essa temática. E as minhas colegas, o que que pensam? Mas Kardec não é o próprio Kardec que diz que depende da mediunidade, é próprio, depende da constituição física. É, né? Eu estou me baseando nisso, né? É. Então não é todo mundo que tem essa constituição física que ele fala, né? É Exatamente por isso como que tu ele, falou. por isso que quando ele fala lá em cima, médium poderoso, para mim é no sentido exatamente poderoso no sentido de
é estrutura física mesmo, né? Não de músculo, né? Lógico, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue produzir os mesmos fenômenos, né? E é complicado da gente entender o que significa isso, né? Mas como a gente está falando, e o Fernando voltou a esse assunto, eu penso que deve ser de acordo com a constituição física, fisiológica do perispírito, né? Que está ligado ao nosso corpo, a constituição Não, fisiológica do próprio exatamente, perispírito. exatamente, exatamente. E mais uma coisa para reforçar, porque o perispírito ele é ligado célula a célula. Isso. Então Aham. não dá para o meio do caminho e agora. Se já ligou tudo, como é que a gente vai fazer? Dar um reforço? Né? É. Mas vamos lá para o item 63. 63. Acrescentemos ainda que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda na roupa dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo em que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que nenhuma mesinha de centro se mova. Mesinha de centro, quando a gente vai no original, ele se refere a Petit Guéridon. Aí a gente foi atrás dessa tal de Petit Guéridon, é uma mesa com uma única arte que divide-se num tripé. Né? Então ele está sugerindo também, eu lembrei também de Tertuliano, né? Quando ele fala que uma criança com uma mesa desse tipo, uma pequena mesa, né? Então é esse modelo de mesa aqui. Bem, eu eu quero trazer também uma outra coisa. Antes da gente entrar nesse parágrafo aqui, eu quero explorar uma outra ideia e vamos ver como é que essa ideia vai ficar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos falando de efeitos mediúnicos, perdão, nós estamos falando, aliás, Kardec está falando aqui, né, das manifestações físicas e está falando também das mesas girantes em si. Mas a gente pode aqui fazer uma analogia com toda a tranquilidade de uma reunião mediúnica. Porque esses fenômenos também, eles vão se reproduzir, e a gente tem que lembrar que as comunicações, elas começaram com as batidas. E a primeira forma de organizar, como é que a gente vai perguntar para um objeto que não fala? Então, a única forma de organizar foi através de batida. No começo, eram perguntas que só se obtinham sim e não. Uma batida, duas batidas. Mais tarde, com o alfabeto, e a gente vai entrar ao longo do texto, a gente vai ver, principalmente no terceiro capítulo, né, na manifestação inteligente, onde ele vai dar esse desenvolvimento. Mas eu queria aproveitar o que Kardec está falando aqui, que a forma, a substância que é feita, se é de madeira, se não é, se tem metal na sala, se não tem, se está escuro, se está claro, se está de dia, se está de noite, tudo isso é indiferente, porque a gente está acostumado, muitas vezes, a ver a doutrina espírita ser ensinada através de obras mediúnicas. Eu quero fazer o exercício contrário agora.
né? Ao invés da gente embasar uma ideia de Kardec com obras mediúnicas, eu vou mostrar como as obras mediúnicas elas estão totalmente contra as ideias de Kardec. Esse livro aqui, chamado Desobsessão, é um manual para você fazer reunião mediúnica de desobsessão. Porque no movimento espírita não se faz reunião espírita, reunião mediúnica de instrução. Faz-se uma reunião de desobsessão e no final o espírito vem dar uma instrução, que é totalmente diferente de você ter uma reunião mediúnica de instrução, como ao tempo de Kardec. Então, quando eu li aquele texto de Kardec, né, a gente lembra imediatamente sobre os apetrechos que hoje a gente tem, né? Deixa eu colocar aqui por ordem. Esse livro, ele tem mais de 60 capítulos. São capítulos curtos, cada capítulo é praticamente uma página, no máximo uma página e meia, né? São 75 capítulos, para ser mais exato. Mas o que eu quero me referir aqui? Olha o que o André Luiz vai recomendar sobre iluminação. A iluminação no recinto será, sem dúvida, aquela de potencialidade normal, na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. Ou seja, iluminação no recinto normal quer dizer com uma luz acesa normal, né? Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião graduará a luz no recinto. Agora vem a, 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 a coisa mais interessante do conselho, fixando-a em uma ou duas lâmpadas, preferivelmente vermelhas, de capacidade fraca, de 15 watts. Recomendação do Espírito André Luiz. Depois que a gente começou a entender Kardec, começou a estudar Kardec, a nossa reunião é com luz acesa. A gente não apaga a luz. Ah, o pior são as explicações que vêm depois. Não é porque queima o ectoplasma, é porque... Assim, agora eu queria saber de onde que esse povo tira essas ideias aí. Como eu falei, esse livro tem 75 itens, né, capítulos. Eu só vou abordar alguns aqui, porque o nosso objetivo não é estudar este livro, mas mostrar a incoerência dessas obras com as obras de Kardec. Outra ideia, templo espírita. À medida que se nos aclara o entendimento nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam do hospital. Ou seja, está dizendo que você não pode fazer reunião em casa, né? Mas por quê? Porque se no lar dispomos de agentes empíricos, a benefício dos enterros, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos. Que instrumentos? Então quer dizer que no plano espiritual eles usam instrumentos? Você está lidando com o quê? Com espíritos ou com pessoas encarnadas? Que tipo de instrumento que vai ter num templo espírita que não teria numa reunião mediúnica na sua casa? No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsidiados e obsessores. Qual é a diferença de fazer a reunião mediúnica numa sala exclusiva, numa casa, né, numa casa, num templo espírita ou no lar? É outra contradição com as recomendações de Kardec, né, que as reuniões elas fossem no lar. Salvo quando essas organizações, essas sociedades
pretendessem fazer um registro ou fossem um pouco maiores, movimentando uma certa quantia de dinheiro, como era o caso da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tudo bem, mas não era o foco, né, do Kardec. Lembra? A forma da mesa, a substância que é feita, lembra? Se é de madeira, se é de alumínio, mas para André Luiz não, porque ele vai falar que a mesa deve ser sólida e as cadeiras talhadas em madeira. Mas se a gente precisar de acrescentar alguma coisa, vamos colocar 2 bancos a mais ali, mas tem que ser de madeira também. Evitemos outras coisas, como tapetes, jarros, telas e enfeites outros. Então já sabe, né? Não pode ter tapete. Cadeiras. As cadeiras para reunião merecem apontamentos particulares. Evite-se o uso de poltronas que surgiram à sesta, ou seja, uma cadeira confortável, né? Você tem que pegar uma cadeira dura, né? Então, eu não vou nem ler o resto aqui, porque só faltou dar as especificações milimétricas da cadeira e a forma dela, né? A iluminação que a gente já viu, eu comecei por ela. Isolamento hospitalar. Aqui no caso de uma desobsessão, como eu falei, não tem outro exemplo porque não se faz reunião de instrução, né? É só desobsessão. A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. Compreenda-se que o espaço a ela destinado, entre 4 paredes, guarda a importância de uma enfermaria com recursos adjacentes da espiritualidade maior para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. Daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhante serviço de socorro e esclarecimento, entendendo-se desse modo que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada de preferência no templo espírita, ao invés de ambientes outros de caráter particular. Agora, vocês entendem por que aquela salinha que tem lá no templo, que não é casa espírita, né? O templo espírita, por que que ninguém pode entrar lá? Porque tem gente deitada lá, tomando soro, com perna quebrada. E, ó, eu vou me atrever a fazer uma outra comparação. Quem está falando isso daqui é justamente o cara que descreve nosso lar. Ele está trazendo a ideia de nosso lar para reuniões mediúnicas. No nosso lar, quem leu a obra vai lembrar, não é nem o filme, que o filme é totalmente, tem mais absurdos ainda, como se fosse possível. Mas no livro Nosso Lar, quem leu vai lembrar que você não vai diretamente para a cidade, né? Você passa ali pela Câmara, né? Câmara de Recuperação, que é isso aqui. Então você está tratando espíritos como se fosse encarnado, que é uma estapafúrdia gigantesca, né? Lembra que no livro ele descreve que o André Luiz tem que limpar os vômitos dos pacientes que estão tá no chão? Ele descreve com Eu uma agora gosma tive que dar preta, né? risada. Sabe por quê? Porque eles deviam estar dando risada da gente ao escrever isso aí. Te juro que eles não podiam estar falando isso de forma séria. Não acredito, esses espíritos estavam fazendo esse livro e nos bastidores deviam estar rindo. Ele Porque sabia é muito. o absurdo do absurdo mesmo. E como a gente fazia e pensava exatamente isso, porque não se estudava Kardec, principalmente o livro dos médios.
cama hospitalar, não podia entrar mesmo porque podia atrapalhar o silêncio. Nossa, Mário, eu acho que, vou ser Eles, bem sincera, no meu ponto de vista, tu deve colocar exatamente isso aí que tu colocou aqui para nós, para os que irão assistir futuramente nosso estudo. eles Não te sabiam o que omite. eles sabiam o que eles estavam fazendo. Sabiam sim. André Luiz, Emmanuel, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Isso aqui foi muito bem pensado, foi muito bem planejado, e eles tiveram um êxito total. Tá? Fala, Fernando. É, na verdade, não é só dessa obra, não. Na verdade, eu não sei se é mecanismos da mediunidade, que, na verdade, o André Luiz descreve qual que é o preparo para uma reunião mediúnica num centro espírita. Não, eu ia fazer essa observação, né, que você acabou de fazer. Eu estou pegando uma obra de um médium, de um espírito, mas está recheado. Eu poderia trazer hoje aqui uma dúzia de livros. Mas, como eu falei, o nosso foco não é estudar essas obras, mas aos poucos mostrar como essas obras elas estão em total desacordo com os ensinamentos de Kardec. Oh, eu nunca na minha vida tinha visto alguém fazer interpretação das obras fundamentais de Kardec em nota de rodapé, citando Chico Xavier, como eu vi. Aí eu digo, se eles podem fazer isso, eu vou fazer também, só que o contrário. Agora eu vou colocar minhas notas de rodapé, mostrando quanto essas obras estão erradas. E vai ser em doses homeopáticas aqui, só para a gente fazer esse link. Vamos lá continuar, que eu pretendo ainda fazer o próximo capítulo. Mas se vocês tiverem que interromper, interrompam, não tem problema nenhum. Bem, vamos continuar com a lista aqui. Aparelhos elétricos devem ser restritos a uma lanterna elétrica destinada a serventia eventual. Lógico, né? Se está no escuro, falta luz, né? E quando seja possível, um aparelho para gravação de vozes das entidades. Olha, eu vou dar um desconto aqui, que esse livro aqui é de 1900 e lá vai bolinha. Não tinha tantos recursos eletrônicos, né? Mas, quer dizer, e hoje? Como é que fica? Né? Então, é complicado, né? Você querer lançar um livro dizendo exatamente como uma reunião mediúnica deve ser, como se isso fosse padronizado. Não é. Uma reunião mediúnica, a única coisa que a gente deve ter em comum é o estudo da doutrina espírita, porque é um guia seguro para as comunicações. Agora, como cada grupo vai fazer, de que dia da semana, de que jeito vão fazer, como eles vão fazer, isso é de acordo com o entendimento daquele grupo. Então, mas aqui, né, aparelhos elétricos. Então, você só pode entrar com uma lanterna e com um gravador. E, como eu falei, vamos dar um desconto, né? Não vamos pegar no pé desse capítulo aqui, até mesmo pela época. Agora, eu queria saber o que que eles falariam hoje, né? Com iPhone, com Galaxy, com meio de comunicação. Hoje em dia, você é atravessado por centenas de ondas eletromagnéticas, antenas. Isso daqui é uma pérola. Do mesmo jeito que a enfermaria, o capítulo da enfermaria nos arremete a nosso lar, esse livro para leitura nos arremete às obras de André Luiz e de Emmanuel. Porque os livros para leitura serão, leitura preparatória no grupo, serão de preferência, olha só, olha o absurdo aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e o absurdo no final aqui eu vou falar, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, uma obra subsidiária.
que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. Quais são as obras subsidiárias? São os livros de Emmanuel e de André Luiz. Os camaradas ainda fazem propaganda da sua obra ao divulgar um livro desse aqui. E o absurdo é o que está no final. O livro dos médiuns e obras técnicas correlatas não devem ser lidos nas reuniões de desobsessão, mas sim em oportunidades adequadas, referidas nos capítulos 66 e 72. Capítulo 66 é reuniões de estudos mediúnicos e reuniões mediúnicas especiais. Você só pode ler esses livros nessas ocasiões especiais. Né? Tudo bem, que se a gente for entrar na deles, nesse contexto, a gente vai até entender que... Por quê? Porque aqui é só evangelho, é só oração, é só caridade. Aqui não necessita do recurso do do livro dos médiuns. Porque, por coincidência, o livro dos médiuns vai tratar do quê? Vai tratar da identidade dos espíritos, como você identificar um espírito pseudo-sábio, como você faz uma reunião mediúnica. Então, é melhor que você não leia esse livro dentro de uma reunião mediúnica, porque você pode acabar se esclarecendo. Essas reuniões de estudos mediúnicos e essas reuniões mediúnicas especiais, alguém pode dizer, não, você está enganado, porque eles leem aqui. Sim, mas tem que ver como é que eles coordenam, porque as pessoas não leem o livro dos médiuns. Elas tiram trechos isolados e vão fazer a interpretação que Emmanuel e o André Luiz fizeram. Olha, uma coisinha. Eles nem respeitam Kardec. Kardec não gostava desse termo kardeciano, certo? E não são princípios kardecianos, são os princípios dos espíritos superiores. Pois é, né? Mais essa. Manifestação inicial do mentor. Eu trocaria, ou colocaria um subtítulo nesse título, como uma reunião heterônoma, vamos usar esse termo, né? Por quê? Porque você não tem autonomia nenhuma. Feita a oração inicial, o dirigente e a equipe mediúnica esperarão que o mentor espiritual do grupo se manifeste. Então, quer dizer, a iniciativa do início de uma reunião mediúnica não parte dos encarnados, parte de um espírito que vai se autodenominar mentor. Essa medida, eu coloquei até em vermelho aqui, essa medida é necessária, porquanto existem situações e problemas estritamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço apenas visíveis a ele. Então, quer dizer, nós somos o que numa reunião mediúnica? Nós somos robôs? Nós somos funcionários dos mentores de uma reunião mediúnica, porque só eles que veem a situação? E a gente faz o que numa reunião mediúnica, então? Então, a ideia da reunião de desobsessão é essa. Eles que vão ver a situação, eles que vão trazer os casos, e a gente só está. Nós somos aprendizes de enfermeiro. Sendo assim, o amigo espiritual na condição de condutor do agrupamento. Então, olha, quantas palavras aqui que já nos arremetem à ideia de que nós temos um líder, um mentor espiritual, um coordenador e que nós não somos nada. Nós apenas obedecemos às ordens desses espíritos que estão aqui. Esse entendimento no limiar do programa de trabalho a executar-se é indispensável à harmonização dos agentes e fatores de serviço, ainda mesmo que o mentor se utilize do medianeiro tão só para uma simples ação. Então, quer dizer, nós somos usados pelos mentores, nós não temos autonomia em absoluto.
Agora, o mais engraçado é que quem está escrevendo isso é justamente um espírito que quer que você siga as diretrizes dele. Quem? André Luiz? Não. Emmanuel. A coordenação desse livro é feita por Emmanuel, né? E por André Luiz, que eu vou falar, que é um espírito só. É uma coisa só. Não tem divisão. Tem. E para não ocupar Olha, muito mais tempo, só uma vamos. coisinha. Emmanuel aí está desautorizando Kardec, porque eu sempre pensei que o modelo de uma reunião mediúnica é o modelo da reunião que ocorria na Sociedade de Paris. A cereja do bolo é essa aí, né? A conclusão final é essa: fazer a comparação com uma reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas para não ocupar muito mais tempo, vamos ficar por aqui. Vamos para esse último comentário aqui. Manifestação final do mentor. Aproximando-se o horário do encerramento, o dirigente da reunião, depois de verificar que todos os assuntos estão em ordem, tomará a palavra explicando que as atividades se acham na fase terminal, solicitando aos presentes pensamento de paz e reconforto, notadamente a benefício dos sofredores. Em seguida, recomendará aos médiuns passistas atenderem ao encargo que lhes compete e solicitará da Assembleia a continuidade da atenção e do silêncio, para que o médium indicado observe se o orientador espiritual da reunião ou algum outro instrutor desencarnado deseja transmitir aviso ou anotação edificante para estudo e meditação do agrupamento. Se a casa dispõe de aparelho gravador, é importante que a máquina esteja convenientemente preparada e em condições de fixar a palavra provável do comunicante amigo. Na hipótese de verificar que o orientador desencarnado não deseja trazer nenhum aviso ou instrução, o médium indicado dará ciência disso ao dirigente a fim de que ele profira a prece final e, em seguida, declare a encerrada reunião. Então, é engraçado que até para terminar uma reunião mediúnica, você tem que verificar se está de acordo com o que o mentor quer. Porque se ele for dar uma palavra, você tem que estar ali a posto, né? E você já percebeu que toda reunião mediúnica ela tem que finalizar com uma mensagem final do mentor. E não há essa obrigatoriedade, né? E uma coisa que ficou muito, isso pegou tanto no movimento espírita, que você pode ver que muitas casas espíritas, ao terminar uma palestra, um evangelho, uma palestra pública, que seja o tema que for, seja de evangelho, seja de algum tema doutrinário, no final, geralmente, o camarada que está lá na frente, ele dá passividade. Então, como eu falei, que a cereja do bolo, para encerrar esses comentários, é o que o Fernando trouxe há pouco, né? Vamos comparar com uma reunião mediúnica ao tempo de Kardec, porque ele descreve essas reuniões, né? Então, é como o Fernando colocou, é um desrespeito, inclusive, e é uma contradição. Então, o Kardec, essas comunicações, por exemplo, do mentor, que Kardec, quando recebia a mensagem do mentor, ele guardava muitas mensagens, ele nunca publicou, ele considerou como apócrifas, né, e nunca publicou, porque ele tinha que primeiro passar pelo crivo da razão. Seguindo o pensamento de Kardec, uma comunicação ela não deve ser dada a público. Tem uma diferença, deixa eu só corrigir minha fala, tem uma diferença. Se você está numa reunião mediúnica com o teu grupo e vier uma mensagem, ela pode ser dada livremente. Ela não pode sair dali. Ela primeiro tem que ser passada pelo crivo da razão. Agora, o que eu estou falando aqui no movimento espírita, se criou que até numa reunião pública, no final, e às vezes até divulgada ao vivo nas redes sociais, o médium incorpora ali na hora e dá passividade
a comunicação, coisa que é um absurdo para o Kardec. Porque se você não fez uma análise daquela comunicação, mas você vê no final daquelas reuniões dos congressos, quantas mensagens de Bezerra de Menezes nós não recebemos pelo Divaldo? E, na sequência, quantas pessoas imitando o exemplo dele não deram comunicações que muitas vezes nem eram mediúnicas, eram anímicas. Então, só para a gente ver que, num pequeno trecho aqui, que a gente traz do Livro dos Médiuns, a gente já vê que lá no começo, na base da doutrina espírita, o Kardec está batendo nessa tecla de fugir dessas mistificações, de acreditar em tudo que é espírito, espírito que se passa por mentor de grupos, ter cuidado com essas crendices sobre uso de iluminação apropriada, de material, né? Então a gente vê que desde o começo Kardec está falando isso, e ele morre fazendo isso, né? Ah, nós, infelizmente, não conhecemos a doutrina espírita na sua essência desde o início. Então, tem muitas coisas que, inclusive, para nós, é novo. Mas quando você começa a fazer um estudo mais profundo e começa a realmente fazer uma leitura, uma releitura de Kardec, muitas coisas que, por intuição, a gente já tinha como desconfiança, né, agora a gente tem mais do que certeza. As Isso é uma coisa meninas. muito interessante. A gente, por instinto, não concordava muito, mas achava que estava indo contra o que os outros exigiam que tu fizesse, sabe? Eu me lembro da casa que eu trabalhei, que uma vez por mês tinha um encontro dos trabalhadores com a equipe espiritual da casa. E eu achava aquilo tão chato, tão chato, e eu não conseguia levar muito a sério as comunicações dadas, exatamente como tu falou. E aí eu me recusava muitas vezes a ir, me sentia mal porque não ia, achava que estava contra. Mas a gente, por instinto, a gente percebe quanta coisa não concordava e não, né? E mesmo assim ia junto com a galera, né? A única coisa, o único elemento que faltava para a gente era a confirmação dessas intuições. E a confirmação só vem através de um estudo sério, porque nenhuma mentira ela se sustenta quando ela é posta à prova. E a pedra de toque são as obras de Kardec. E deixando essas comparações aqui de lado, vamos prosseguir aqui no texto, que ele está se referindo justamente à forma da mesa, sua constituição, a constituição das roupas das pessoas, como a gente viu. Ou seja, toda essa parte material, né? Que ele fala que é indiferente. São tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Estando as coisas assim preparadas, quando o efeito começa a produzir-se, é muito frequente ouvir-se um pequeno estalido na mesa. Sente-se uma espécie de estremecimento, que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por desgarrar-se do chão. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera, a ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem na maior dificuldade para acompanhá-lo. Desencadeado o movimento, os assistentes podem até afastar-se da mesa, pois ela continuará a mover-se em todos os sentidos sem qualquer contato. De outras vezes, a mesa se ergue e se firma, ora num pé, ora no outro, para em seguida retomar suavemente a sua posição natural. De outras ainda, ela passa a oscilar, imitando o balanço de um navio.
Finalmente, mas para isto é indispensável força mediúnica considerável, há ocasiões em que a mesa se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, algumas vezes, a elevar-se até o forro da casa, de modo que é possível passar-se por baixo dela. Depois desce lentamente, balançando-se no ar, como faria uma folha de papel. Ou então cai violentamente e se quebra, o que prova de modo evidente que ninguém foi joguete de uma ilusão de ótica. 64. Outro fenômeno que se reproduz, outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas vibradas na própria substância da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes, muito fracas, outras vezes, muito fortes, também são ouvidas nos outros móveis do aposento, nas portas, nas paredes e no forro. Voltaremos brevemente a esta questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nela uma vibração muito apreciável por meio dos dedos, muito distinta, sobretudo quando se aplica o ouvido contra a mesa. E você sente a vibração, né? Capítulo 3. Manifestações inteligentes. 65. Nada certamente nos revela, nos fatos que acabamos de analisar, a intervenção de uma potência oculta. Esses efeitos poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos e que, com razão, podia passar por muita lógica. Aliás, foi o próprio Kardec, né, que, ao ser notificado que as mesas giravam, ele falava que não via nada de novidade por conhecer o magnetismo. Sem dúvida, ela teria prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrar sua insuficiência. Esses fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de outro fluido qualquer, outra causa se achava associada. Qual seria? Que inteligência era essa? Foi o que demonstrou a continuidade das nossas observações. 66. Para uma manifestação ser inteligente, não é preciso que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Certamente, quando se vê uma ventoinha agitada pelo vento, todos sabem que apenas obedece a uma impulsão mecânica. Entretanto, se fossem reconhecidos nos seus movimentos sinais intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme as ordens que recebesse, forçoso seria admitir-se que a ventoinha obedecia a uma inteligência. Nunca, porém, que ela fosse inteligente. Foi o que aconteceu com a mesa. 67. Sob a influência de um ou de vários médiuns, vimos a mesa mover-se, levantar-se e dar pancadas. O primeiro efeito inteligente observado foi a obediência desses movimentos a uma ordem dada. Assim é que, sem mudar de lugar, ela se erguia alternativamente sobre o pé que lhe era indicado. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. De outras vezes, sem o contato de pessoa alguma, a mesa passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos conforme as ordens que recebia dos assistentes. Desnecessário dizer que afastamos qualquer suposição de fraude e admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Mais tarde falaremos das trapaças contra as quais manda a prudência que estejamos precavidos. Aqui, em vários momentos, ele
toca num assunto e fala que mais tarde ele vai falar sobre o assunto. Porque ele vai realmente desenvolver essas ideias mais à frente. Aqui ele está fazendo, está nos convidando a caminhar através do raciocínio lógico e claro dele, né? Então ele está nos conduzindo aqui para a gente ter um entendimento melhor. E quando chegar no tempo certo, ele desenvolve melhor alguns assuntos, como esse, por exemplo, né, sobre as trapaças aqui. 68. Por meio de pancadas, e principalmente por meio dos estalidos de que há pouco tratamos, produzidos na parte interna da madeira, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, tais como a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de uma canhonada, depois a do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas, etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Admitiu-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, ela seria capaz de responder a perguntas. E, de fato, respondeu, por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para cada caso. É o que a gente falou anteriormente, né? Começa com uma batida para sim, duas para não, depois. Então, como essas respostas eram insignificantes demais, de sim, de não, conceberam a ideia de fazer que a mesa indicasse as letras do alfabeto de modo a compor palavras e frases. 69. Reproduzidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvida quanto à natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogador ou mesmo dos assistentes. Lembram que a gente já estudou, né, o capítulo aqui no livro dos médiuns, na primeira parte, o capítulo 4 sobre sistemas. Lembram que a gente estudou? Lá existe, no item 47, existe o sistema do reflexo. Quem não lembra, torna aí lá no YouTube, volta lá nesse estudo, que lá a gente está tratando dos sistemas. Então, esse sistema, segundo o qual a inteligência seria do médium, é justamente esse sistema do reflexo que a gente se refere. Então, qual era o sistema do reflexo? Era que a inteligência não vinha das mesas, mas vinha do pensamento, ora do médium, ora dos assistentes. Lembra que também tinha a ideia que o barulho não era da mesa, era de um músculo estalante, que é outro sistema, sistema do músculo estalante. Então, aqui ele está se referindo ao sistema do reflexo, que é justamente aqui, né? Então, isso a gente já viu, né? O Kardec já abordou vários sistemas que tentaram propor para explicar os fenômenos, desacreditando que fossem inteligências como os espíritos, por exemplo. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Aí que é o problema, né? Se é o pensamento dos assistentes do médico, como é que eles vão reproduzir sonhos? Depois de se constatar que os golpes não eram dados pelo médium, deduziu-se que eram desferidos pelo pensamento. Ora, atribuir as pancadas ao pensamento era admitir um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que até então haviam sido observados. Aqui Kardec faz uma ironia, né? Porque se pensamento pode fazer barulho, olha, é um fenômeno maior do que uma mesa girar e responder pergunta. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. De fato, as respostas se mostravam com muita frequência em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium e dadas até mesmo em línguas que ele ignorava, ou fazendo referência a fatos que todos desconheciam. Então, respondiam coisas mais complexas do que as pessoas entendiam, e em línguas que as pessoas desconheciam, e em fatos que elas também não conheciam.
Os exemplos são tão numerosos que é quase impossível aos que se ocupam com as manifestações espíritas não os terem testemunhado algumas vezes. Citaremos apenas um, que nos foi relatado por uma testemunha ocular. E aqui vem um relato interessante a respeito desse caso aqui. Em um navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a tripulação dos marinheiros ao Estado-Maior se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram então a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que havia morrido há 2 anos atrás. Há 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que encheram de espanto toda aquela gente, declarou o que se segue por meio de pancadas. Peço-vos com insistência que mandeis pagar ao capitão a soma de, indicava a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes da minha morte. Ninguém conheceu o fato. O próprio capitão citado esquecera esse débito, que aliás era mínimo, mas verificando nas suas contas, encontrou o registro da dívida do tenente, cuja importância era exatamente igual à que fora indicada pelo espírito. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação podia ser um reflexo? Se é daquele sistema do reflexo, né? Que é do pensamento dos médios e é pensamento do médium. Se ninguém conhecia isso, o próprio capitão, que era credor do tenente, ele não nem lembrava. Então, de onde que veio? Né? Essa que é a pergunta. Do pensamento de quem essa indicação poderia ser um reflexo? É um caso que Kardec nos traz como exemplo. Ele disse que de centenas ele citaria um só, e é esse aqui. Item 71. A arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas foi sendo aperfeiçoada, mas o meio era sempre muito demorado. Mesmo assim, obtiveram-se algumas comunicações de certa extensão, bem como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Outros meios foram indicados pelos espíritos e a eles se deve o método das comunicações escritas. As primeiras comunicações desse gênero foram obtidas depois que se adaptou um lápis ao pé de uma mesinha leve, colocada sobre uma folha de papel. Então, a gente veio de batidas, depois batidas com ordem alfabética, né? O número, já pensou letra Z, 23, dependendo do alfabeto, né? Batidas, para você indicar uma letra, né? Então, aqui já começa uma outra adaptação. Colocou-se o lápis ao pé de uma mesinha leve. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesma começou a traçar letras, em seguida palavras e frases. Esse processo foi sendo simplificado continuamente pelo emprego de mesinhas do tamanho da mão, feitas especialmente para isso. A seguir, passou a utilizar cestas, caixas de papelão e, finalmente, simples pranchetas. A gente lembra isso, né? Quando a gente viu lá aquelas coisas, né? Tem uma nota do Herculano Pires que eu acho muito interessante. Ele fala assim: esse desenvolvimento gradual do processo de psicografia representa um dos episódios mais significativos da ciência espírita, mostrando a naturalidade do fenômeno. A prancheta, como se vê, não é mais do que uma miniatura da mesa girante, conservando-se assim a forma do instrumento primitivo através da evolução para a escrita manual. O aparecimento da cesta e da caixa de papelão assinala um momento de transição dos meios materiais para o meio psíquico, ou seja, para o meio mediúnico. Porque, né, como ele coloca, mais tarde, porém, reconheceu-se que todos aqueles objetos não passavam, afinal, de meros apêndices de verdadeiras lapiseiras, perfeitamente dispensáveis, bastando ao médium segurar o lápis com sua própria mão. Tomada de um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que o espírito lhe transmitia, sem o concurso da vontade nem do pensamento do médium. A partir de então,
as comunicações de além-túmulo se tornaram ilimitadas, tal como a correspondência habitual entre os vivos. Mais tarde voltaremos a tratar desses diferentes meios, a fim de explicá-los minuciosamente. E aqui, mais uma vez, eu acho que pela quarta ou quinta vez, nesses 2 capítulos, que ele fala que mais tarde ele vai aprofundar, porque realmente ele vai fazer isso, falando dos tipos de mediunidade, né, as formas de mediunidade, os tipos de médiums, né? Por ora, limitamos-nos a esboçá-lo, para mostrar a evolução dos fatos que levaram os observadores a reconhecer, nesses fenômenos, a intervenção de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos. Encerramos assim o nosso capítulo 3º. Então, deixamos então para o nosso próximo estudo, no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Vamos assim, então, encerrando o nosso estudo, agradecendo, como sempre, o amparo recebido, né, pela espiritualidade, pelos nossos bons espíritos, agradecendo a participação de cada um e que nós possamos nos rever no próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até lá.